Morella é mais um legado que o Edgar Allan Poe deixou na literatura e na cultura popular de forma geral, e é sobre ela que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Pois sim, estamos de volta com o Dissecando Poe. Essa aqui é a parte 2 do nosso projeto de leitura, lendo toda a obra do Edgar Allan Poe nessa coleção aqui da Dark Side. Já tem vídeo para todos os contos, todas as histórias maravilhosas que a gente leu nesse volume 1 aqui. Se você perdeu a playlist, vale a pena conferir. E agora estamos iniciando esse segundo volume aqui com esse conto, Morella, que foi lançado pela primeira vez em 1835. E eu espero então que você esteja bem animado ou animada para embarcar comigo nessas histórias do mestre do terror. Já esteja uniformizado também com a nossa camiseta oficial do Dissecando Poe, que vai ficar por tempo limitado, só durante o período desse projeto. Então, se você gostar do design que fui eu que fiz, já corre para comprar e apoiar o nosso trabalho. Pois bem, vamos lá, começar com Morella. Esse conto vai trazer como tema principal a identidade de uma pessoa. É uma história rapidinha, tem 5 páginas nessa edição, se eu não me engano, e basicamente nessa história Poe vai introduzir novamente um narrador meio lelé da cuca. O Poe é mestre do terror e mestre em narradores que não batem muito bem da cabeça. Nesse conto, o narrador começa falando sobre essa amiga que é muito inteligente, que tem uma mentalidade, assim, umas histórias incríveis. Ela é sábia, ela é erudita, ela é filósofa, ela é tudo de bom. E essa mulher se chama Morella, e esse cara tem essa admiração intelectual por essa mulher. Eventualmente, essa admiração vai virar um relacionamento. Esse cara vai se casar com Morella, Morella vai engravidar, vai ter uma filhinha, mas não vai resistir. Claro, personagens apaixonados do Poe precisam perder suas amadas. As amadas não podem ficar vivas no final dessa história. Morella vai vir a falecer e vai ficar esse cara, o narrador, com a criança. E essa criança é de fato o objeto principal de terror do conto. Por quê? Ela é uma criança que se desenvolve muito rápido. É uma criança que aprende a falar muito rápido, que tem ideias próprias, que tem, sabe, um desenvolvimento, uma desenvoltura de gente adulta e principalmente que parece muito com a mãe. O narrador, ele não consegue desassociar Morella dessa criança, a ponto dele ficar realmente se questionando de será que essa criança é Morella de alguma forma? O que tá acontecendo, né? E isso vai criando uma certa repulsa do narrador para essa filha, que inclusive nem vai nomeá-la. É só no momento de batismo dessa criança, muitos anos depois, que ele resolve dar o nome de Morella para ela também. A criança tem um momento assim de choque, fala, estou aqui, e morre. Claro que isso deixa o narrador totalmente perturbado, mas ainda não é a grande revelação que o Poe nos reserva. Ele termina o conto dessa forma. A terra quedou-se sombria, e suas figuras passavam por mim como sombras esvoaçantes, e entre todas elas via apenas uma, Morella. Os ventos do firmamento sopravam apenas um som em meus ouvidos, e as vagas nos oceanos murmuravam sem cessar, Morella. Mas ela morreu e a sepultei com as minhas próprias mãos, sem conseguir conter uma amarga e longa gargalhada ao não encontrar nenhum vestígio da primeira na tumba onde enterrei a segunda. Morella. Esse é o conto introdutório para essa coletânea aqui que faz a gente relembrar por que o Poe é tão bom. Ele gosta bastante de colocar essas revelaçõezinhas no final para te deixar embasbacado no fim da leitura. E nesse quesito eu acho que foi um conto acertado para estar como o primeiro dessa segunda coletânea, porque eu não sei você, quando eu fiz a leitura desse conto, eu me peguei lembrando de outros contos que a gente leu anteriormente que tinham finais desse tipo, então foi um sentimento nostálgico muito bom. Mas enfim, Morella vem a falecer. O pai vai enterrar essa criança na mesma tumba em que enterrou a mãe da criança, e quando tá nesse processo de enterro, ele não encontra o corpo da primeira Morella. Isso é um final totalmente aberto, deixa a interpretação para o leitor. Inclusive, esse conto ele é muito esguio, digamos assim. Você pode interpretar esse conto de várias formas diferentes. Em se tratando de Poe, ele faz isso propositalmente. Sempre tem um viés, é realmente sobrenatural, mas tem uma questão naturalista que pode explicar todas essas situações, mas são contos de terror, então você eventualmente vai pensar no sobrenatural, embora não seja. A questão é, tudo nesse conto é meio esguio. O que o personagem tinha, afinal de contas? A bebê, a criança, ela não era Morella de verdade, não é? Ele não deixou isso muito claro, que a criança era filha da Morella, então ela não pode ser a Morella de verdade. O que esse cara tem? O que esse narrador tem de problema psicológico? Inclusive, vocês, psicólogos
psicólogos de plantão que puderem explicar, deixem aí nos comentários, eu vou adorar ler. Para mim, esse conto fala muito sobre projeções de identidades e principalmente projeções familiares. É muito comum em que pais, avós, tios, etc. projetem em suas crias algumas características. E às vezes a gente quer tanto acreditar que alguma coisa é verdade que a gente arruma indício para comprovar a nossa crença. É o tal do viés da confirmação. Ele perdeu a esposa. Ele fala aqui que não amava tanto ela assim, mas no mínimo ele era obcecado pelas características positivas que ele enxergava na Morella. Quando a Morella original parte e tudo que ela deixa para trás é uma criança, é natural para mim que ele tenta projetar isso naquela criança. Às vezes a criança nem era tão adulta assim, nem tinha tantos pensamentos filosóficos e eruditas igual ele estava falando, mas ele queria enxergar isso nela. Agora, Morella sentir essa conexão com esse nome, né, sendo que o pai nunca tinha falado nada para ela. E ao ele falar Morella, ela virar para a cara dele e falar estou aqui, e logo nisso a gente já tem a morte dela, isso sim é bem estranho. Mais estranho ainda é ele fazer o enterro da segunda Morella e não encontrar o corpo da primeira. Mas a primeira Morella era adulta, ele não estava confundindo uma mulher adulta com uma criança, tava? Enfim, é um conto que assim, apesar de eu ter gostado, eu achei ele muito esguio, como eu já falei, é muito estranho, porque você não sabe muito bem o que pensar, né? Como racionalizar essa história. Isso pode ser encarado por uns como uma coisa positiva, isso pode ser encarado para outros como uma coisa negativa. Eu confesso que eu ainda não tenho a minha opinião formada, eu tô meio dividido. Então eu quero ouvir de você, o que você achou desse conto. Mas sem dúvida, ele é um conto importante porque, como eu falei, ele vai tratar sobre a identidade. E tem esse trecho aqui, ó. Essa identidade, que é chamada de pessoal, foi definida, creio que por Locke, como a sanidade do ser racional. E como por pessoa compreendemos uma essência inteligente dotada de razão, e como há uma consciência que sempre acompanha o pensamento, é isso que nos personaliza, nos distinguindo de outros seres que pensam e conferindo assim nossa identidade pessoal. O princípio individuationis, a ideia dessa identidade que, na morte, pode ou não se perder para sempre, sempre foi para mim uma consideração de intenso interesse, tanto pelo caráter perturbador e fascinante de suas consequências, como pela maneira significativa e entusiasmada com que Morella o mencionava. Então, assim, a consciência de Morella após a morte virou essa coisa mística e se apoderou da bebê? É uma coisa que ele pode estar falando aqui. Né? Existem várias explicações, várias interpretações e várias camadas para você fazer a leitura desse conto. A parte interessante é que a criança é o ponto de terror dessa história. Uma criança que se desenvolve muito rápido, que cresce muito rápido, que é intelectualmente mais evoluída que a maioria das crianças daquela idade, e isso, sem dúvida, deixou marcas da cultura popular. Aqui no livro, na introdução, a tradutora menciona a questão da órfã, o filme A Órfã, que traz essa pegada da criança estranha, e eu consigo lembrar de duas outras personagens que têm essa mesma pegada. A primeira delas é a Alia, a irmã do Paul de Duna, que também é uma criança que se desenvolve muito rápido. Na barriga da mãe, da Lady Jessica, ela já aprende a falar, já tem consciência do que está acontecendo, já tem pensamentos próprios, e ela é enxergada naquele mundo como uma aberração por conta disso. E tem também a vampirinha de Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Eu esqueci o nome dela, é Cláudia? Eu realmente me fugiu o nome da criancinha. Mas é uma vampira velha, sei lá quantos anos ela tem, centenas de anos ela tem, presa num corpo de uma criancinha de 9 anos. Então ela fala, age e tem relações sexuais que não condizem ali com o corpo dela. Então cria essa estranheza para o leitor. Se você se lembrar de outro personagem, coloca aí embaixo nos comentários, mas todos eles bebem dessa fonte da estranheza de ser uma criança que não se parece tanto assim uma criança. E por isso, Morella, esse conto do Paul, deixou a sua marca na história. Inclusive, eu dei uma olhada em algumas opiniões na internet sobre esse conto e muitas pessoas comentaram que enxergaram uma paixão desse pai pela filha e acharam isso meio estranho. E eu quero saber de você, se você teve essa impressão também. Pra mim, eu não enxergo isso, tá? O Paul, ele já escreveu personagens apaixonados em outros contos. Em Ligeia, por exemplo, o personagem era realmente caidíssimo pela Ligeia, né? E ele descrevia com uma paixão, com uma coisa... Eu não sentia essa mesma paixão realmente, esse amor todo aqui nesse narrador. Era mais uma obsessão, e uma obsessão diferente também das que a gente já leu em outros contos. É uma obsessão intelectual, e aquilo que eu comentei, a obsessão pela projeção. Ele queria tanto que Morella ainda estivesse viva,
que ele passou a enxergar naquela criança todas as qualidades que ele via na mãe. E o conto é narrado em primeira pessoa, né? Então a gente não pode acreditar 100% nesse narrador. A gente não sabe muito bem o que ele tem na cabecinha dele. Então, acho meio complicado falar essa questão da paixão, que ele era apaixonado por uma filha, que, assim, eu realmente não enxerguei isso. Me conta aí se você enxergou. Espero novamente que você esteja animado para fazer essa leitura junto comigo, tá? Os vídeos vão sair intercalados aqui no canal. Teremos vídeos semana sim e semana não. Eu conto com a sua participação. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo muito tempo depois, confira aqui a playlist para você não perder nenhum vídeo, porque o próximo conto que nós leremos é William Wilson, o meu conto preferido do Poe. E eu não sei se ele vai continuar sendo depois dessa releitura. Vamos ver, eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo e boa leitura pra você!